os nossos alunos têm lidado com essa fase de quarentena? Como que é estudar online? Como que você, mãe, você, pai, pode ajudar o seu filho nessa fase? Hoje a gente vai falar sobre como que os filhos, como que os alunos estão se comportando ali nas aulas online. Vou falar um pouquinho do que eu tenho escutado das escolas, dos professores e das experiências que a gente tem aqui na PIV Educacional com os nossos alunos. Primeiro, eu gosto muito de ajudar os pais a ter empatia com a escola e com o professor também, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes, um dos problemas de desempenho acontece quando o professor não tem empatia com o aluno e o aluno não tem empatia com o professor. E uma das coisas que eu sempre falo para os pais e para as mães que me acompanham é: quando o seu filho tiver algum problema, a primeira pessoa que você tem que procurar é a escola. É a coordenação da escola, é o professor que ele está tendo problema. Enfim, tenta ter uma conversa para entender como que está o seu filho na aula. Como que essa pessoa que tá ali dando uma nota baixa pro seu filho, tá enxergando ele na sala de aula, e como que vocês dois podem, três, né, pai, filho, enfim, família inteira, como que o grupo todo pode trabalhar junto para ajudar essa pessoa. Porque não é só sobre uma pessoa, não é você mãe, não é você pai que vai resolver os problemas do seu filho. Precisa de você, precisa da escola e precisa do seu filho. Então são essas três bases aqui que vão fazer ele ter ânimo nos estudos, ele querer estudar. Mas vocês precisam trabalhar juntos, tá? Outra coisa que eu tenho visto aqui, então para falar um pouco das escolas. Gente, o que a gente está fazendo aqui não é um EAD, não é um ensino à distância. A maioria das escolas não estava preparada para esse momento. Inclusive, as escolas que estavam preparadas não estavam preparadas. Então eu conheço várias escolas que eu acompanho, eu já tenho alunos de 35 escolas aqui de São Paulo, e enfim, das melhores escolas. E mesmo as escolas mais preparadas, com muita tecnologia, essas escolas estão sofrendo muito nesse momento. Então, tem escola que libera as aulas e o aluno assiste quando quiser. Tem escola que está tendo aula no horário normal, então vai lá, todo mundo tem que estar online. Todo mundo está sofrendo, está sendo difícil para todo mundo. E um dos grandes problemas é o ânimo e a vontade de estudar dos alunos. Que quando eles estão na sala de aula, eles são meio que obrigados, né? Mas acho que isso é muito bom pra gente perceber que eles sendo obrigados, eles estarem lá fisicamente, não faz com que eles lembrem ou que eles aprendam o que está acontecendo. Ele precisa querer, e esse é um fator muito importante. Então, tanto para os pais quanto para os professores, como que você convence o seu filho a continuar estudando? A primeira coisa que você tem que fazer é entender o que motiva ele a estudar. Então, na verdade, quais são as motivações dele, o que brilha o olho dele, né? Porque motivado, todo mundo é. Na verdade, motivação é motivo para ação, né? Então, quais são os motivos que fazem o seu filho se mexer? E o que eu vejo os pais errando muito nessa fase, nesse momento de convencimento, é usar os seus motivos para convencer o seu filho. Então, eu já vi pai, por exemplo, sei lá, tem uma história bacana assim, que bacana não, mas enfim, uma história que eu conto bastante, que um pai ofereceu o carro, falou, o filho estava no terceiro ano do ensino médio, falou: se você passar de ano direto, eu te dou meu carro. E o menino não estava nem aí pro carro. Então, você percebe que às vezes se oferece as coisas erradas? Então, o que você pode fazer aí? Você precisa entender o que motiva ele. E o melhor jeito é perguntar. Perguntar: filho, o que você quer? Aí a primeira resposta sempre vai ser algo muito caro, ou algo, sei lá, um jogo de computador, ou alguma coisa que ele não pode ter agora, talvez. Ou você não tem condição financeira, ou hoje em dia a gente não pode usar por causa da quarentena mesmo. Mas o que você pode fazer? Tá, por que você quer isso? E aí que você começa a identificar qual que é o real motivo por trás. Porque sempre existe um motivo por trás. Então, não sei, se eu quero um jogo de computador, por exemplo, um jogo de computador novo, por quê? Ah, porque os meus amigos estão jogando. Então, na verdade, o que eu quero é estar mais próximo dos meus amigos. Ah, porque... não sei, porque eu gosto, porque me diverte aquilo ali. Então, tudo bem. Então, acho que o que eu estou fazendo aqui em casa é chato, não me diverte. Quer um exemplo legal? Quando eu fui pro acampamento NR, lá é proibido usar celular. E eu achei que os alunos iam odiar ficar lá justamente porque não podia usar celular. Mas foi uma das coisas que eles mais gostaram. E quando eu perguntei pra eles: ah, por que você gosta daqui? Eles responderam: ah, porque se eu quero fazer alguma coisa, lá tem tudo pra fazer também, né? Mas eu não preciso pedir pra ninguém, então tem os horários certos, né? Então tem horário livre. No horário livre, se ele quiser ir pra banda, tocar violão, pode. Se ele quiser andar de slackline, pode. Jogar futebol, pode. Ele falou: eu não preciso perguntar pra ninguém, e se eu quiser ficar com algum amigo meu, eu só preciso ir até o quarto dele, ou encontrar ele onde ele estiver na atividade que ele tá. Se eu tô em casa, eu preciso ligar pra minha mãe pra ela deixar, ou pra ele ligar pra mãe dele pra ele deixar, pra alguém buscar a gente, colocar a gente no mesmo lugar. Então, normalmente, a internet possibilita esse encontro muito mais rápido.
que eles já usam com muito mais facilidade que a gente. Então é por isso que pra você, pai, você, mãe, às vezes, nossa, é tão melhor ficar junto com as pessoas. Sim, você passou por isso. Na sua infância, você não tinha essa tecnologia toda que eles têm. Mas hoje, é o jeito mais rápido que eles têm de estar com os amigos é entrar num joguinho, que entram 15 de uma vez e jogam todos juntos. E aí, eu tenho uma tarefa pra vocês. A tarefa de hoje é tentar entender, né, o que motiva o seu filho. Pergunta pra ele. Tem uma conversa com ele ali de 5 minutos pra tentar entender por quê. E quando você perguntar o que ele quer, né, na hora que ele der a resposta, pergunta, tá, mas por que isso? E faz isso 3 vezes, faz esse exercício, e você vai ver a diferença que vai dar. Você vai conseguir entender o que está realmente por trás. Porque o que acontece, eu vejo pais perguntando o que ele quer, quando o filho responde ele já fica bravo, já fala, não, não é assim, isso não pode, e ele não parou para ouvir. Mas é importante lembrar, gente, que o seu filho, você tem que tomar cuidado para que ele não perceba que ele só tem valor se ele fizer algo, tá? Então, como é que você faz isso? Cara, dando um beijo, dando um abraço, dando carinho pra ele. O carinho de mãe, o carinho de pai é incondicional. Não depende dele estar fazendo as coisas ou não. Né? Pelo menos não deveria depender. Acho que a gente continua amando. Eu continuo amando meu pai e a mãe, mesmo eles não fazendo as coisas que eu queria que eles fizessem. Né? Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser só a criança não querer só a recompensa sempre, né? E fazer as coisas só porque ela vai ter recompensa. Né? A gente precisa lembrar que as pessoas têm valor pelo que elas são hoje, independente do benefício que elas trazem. Tá? E todo mundo tem pontos fortes, todo mundo tem talentos. A gente precisa ajudar as crianças a buscarem isso.